Breaking news, o Copom acabou de decidir. Subiu hoje a taxa Selic. 15%. 15% ao ano. 15 pontos percentuais. Isso é uma pancada de juros, né? A taxa de juros subiu na gestão Roberto Campos Neto, passou de 2%, se eu não me engano, para 13%. Foi uma coisa assim, 12, né? Fechou o ano com 12,25%, já com as próximas duas reuniões, aí a promessa Isso de mais 2 pontos. Tem um custo de quantos bilhões para o país? Mais de 50 bilhões a cada 1% que se sobe na taxa de juros. Então, só tem esse remédio para combater a inflação? Na realidade, esse é um remédio curto prazo, né? Que já é questionável também. A inflação nada mais é do que um desequilíbrio entre oferta e demanda, né? Você tem mais pressão na demanda do que produtos ali a serem ofertados. Então isso gera uma pressão sobre os preços, que é o fenômeno da inflação, né? Quando, de forma geral, os preços começam a ser pressionados e subir, que é o que a gente conhece como taxa de inflação. Então a política monetária, ela faz subir a taxa de juros, você torna o dinheiro mais caro, o crédito mais caro, menos pessoas vão ter acesso a esse crédito, a esse dinheiro para ter acesso ao consumo, você vai esfriar o lado da demanda. Que na realidade a tradução da taxa de juros é essa, né? Você tira as pessoas do consumo. Qual que é o problema? Você nunca vai conseguir um equilíbrio perfeito entre oferta e demanda. Porque para você gerar oferta, leva mais tempo, né? Então você imagina, preciso produzir mais carro, preciso produzir mais arroz. Amanhã não está produzindo, você tem que programar, tem que fazer investimentos em bens de capital, seja lá o que for, para aí você começar a aumentar o lado da oferta. Isso leva um tempo, que está descasado com a demanda. A demanda, você injetou dinheiro, melhorou a renda da classe trabalhadora como um todo, a massa salarial como um todo, imediatamente você aumenta a capacidade das pessoas demandarem. Então a demanda ela sempre é num prazo muito mais rápido do que a oferta. Então a economia precisa se planejar para isso. E uma crítica que eu faço é que, sabendo disso, será que o sistema de metas de inflação, será que a nossa média de inflação está calibrada da forma correta? Né? Eu acho que até o economista foi diretor do FMI, uma pessoa que eu respeito bastante, que é o Paulo Nogueira Batista Júnior, um economista notável, assim, eu tenho dois ou três livros dele. Um muito interessante, que o livro dele chamou "O Brasil não cabe no quintal de ninguém", né? Ele foi diretor executivo do FMI, e acho que foi ele que falou, que eu estava vendo ele falar, que como que eles definiram que a média de inflação nossa era 4, eles baixaram para 3. Como é que eles definiram? Não tinha nenhum estudo, não tinha nenhuma estudo da dinâmica da nossa economia para mudar essa meta, né? Para baixar essa meta. E essa meta eles baixaram no achômetro. E na época acho que era o Ilan Goldfein, que foi economista do Itaú. Hoje, inclusive, se não me engano, está não sei se é no Banco Mundial ou não. E na época ele falou que não, porque no Chile era assim, então no Brasil ia ser assim. Quer dizer, uma coisa do chutômetro. Por que eu falo Foi assim, Por que eu falo da meta de inflação? Você tem uma banda que era 4%, 2 para cima, 2 para baixo. Então ele podia oscilar de 2 a 6. Né? Então, quando você tem esse desequilíbrio entre oferta e demanda, a inflação vai oscilar. Então você dá um tempo para a dinâmica da economia se ajustar e você não precisa mexer na taxa de juros, porque ele ainda está dentro dessa banda. Aí eles baixaram para 3 e mudaram a banda de 1,5. Então ficou para 4,5 e 1,5. Né? E o centro da meta 3. Essa mexida que eles fizeram é porque a banda superior ia para, se não me engano, 4,78, uma coisa assim, ia sair dos 4,5. Será que esse 0,28% justificaria? Será que se a banda fosse maior, a gente não teria um intervalo maior nesse ciclo, né, desse desequilíbrio? Porque a economia brasileira tem uma dinâmica diferente da economia americana, claro, da economia japonesa. Nós não temos uma base instalada de capacidade ociosa para amortecer, né, esse movimento que tem nesse descasamento entre o prazo de você gerar oferta e você conter a demanda. Porque a oferta, isso está num livro do Iman Minsky, que é um famoso keynesiano, um livro muito bom, chama Estabilizando uma Economia Instável, e ele faz essas críticas também à inflação justamente por isso, né? Quando você investe no lado da oferta, que a gente fala de produzir bens de investimento e bens de consumo, quando você está investindo na oferta, antes de você gerar ela, você está ajudando a gerar demanda. Porque o dinheiro que é injetado em investimentos para gerar oferta, ela vira consumo, que é renda para quem é desse setor, é renda dos trabalhadores, é renda dos fornecedores, e esse dinheiro vai entrar na economia e pressionar a demanda antes de que a oferta seja gerada. Então você tem um descasamento. A depender da dinâmica da economia, esses descasamentos vão ser maiores. Então você não pode querer comparar a dinâmica da economia brasileira com a dinâmica da economia de outros países, né? Então,
Eu acho que, cara, só que aquele negócio, né? Criaram a regra, é um modelo estabelecido, vamos seguir, a ferro e fogo. Né? A que custo? Que é o que você falou, a que custo que a gente sobe a taxa de juros, porque quando você sobe a taxa de juros, você também acaba desincentivando o investimento no lado da oferta. Tudo fica mais caro, quem que vai querer investir com uma taxa de juros que vai chegar agora a 15%? Melhor deixar o dinheiro parado no título do Tesouro, sem risco, ganhando 15% ao ano, do que eu abrir um negócio, abrir uma empresa. Ter que produzir com o risco ainda de não ter um retorno desse, próximo disso, de 15%. Né? Então, a taxa de juros ela é muito perniciosa para a economia e ela prejudica demais o acesso das pessoas ao consumo. Né? Falta criatividade, não falta? Da parte de economistas, com certeza, de equipe de governo. Um exemplo simples que a gente está falando de taxa de juros. Né? Quem paga a taxa de juros é a arrecadação do governo, né? É o orçamento público. Esse orçamento público ele vem da maioria da classe baixa porque a gente tributa muito consumo. Sim. Então, se eu pegar aqui 95% da população são populações de classe de renda baixa, 90% do orçamento público e 50% dessa arrecadação vem do consumo, a grande maioria do orçamento público está saindo das classes mais baixas, de impostos que são coletados via consumo das classes mais baixas. E elas estão sendo transferidas para os mais ricos quando você paga uma taxa de juros tão alta em títulos da dívida. Porque quem detém os títulos, que é a grande crítica do rentismo, quem detém os títulos da dívida pública são os mais ricos. São aqueles que têm como poupar e têm como investir e comprar. Se você pegar aquele orçamento do Tesouro Nacional de quanto é que está indo, né, para os grandes fundos de pensões, para as grandes instituições financeiras, para os grandes agentes econômicos, a grande maioria desse orçamento que é pago em juros está indo para essa classe. Então, você está transferindo via cobrança de tributação, principalmente via consumo das classes mais pobres para os mais ricos. Há uma definição de mercado. O mercado tem nome, sobrenome, não é uma entidade espiritual, né? Porque quando a gente lê na mídia, o mercado é uma entidade espiritual, né? O mercado está nervoso. Tá errado isso? Né? Não, péssimo isso, porque você fica uma coisa etérea, né? Como se ele fosse quase que um deus mitológico, sabe? Assim, ele está nervoso. Uma nuvem que então, paira. como é que acalma o mercado? Dá dólares para ele que ele se acalma. Então, assim, o mercado está nervoso, o mercado. Então, aqui, primeiro, definição de mercado. O mercado é a interação dos agentes econômicos. Quais são os agentes econômicos? Famílias, empresas, governo, setor financeiro e setor externo. Tudo isso interagindo é o tal do mercado, que foi a primeira parte sua que você falou muito bem. Então, definição de mercado é a interação dos agentes econômicos. Quando a gente tira uma parte disso e chama isso do mercado financeiro, da onde que veio isso e como que isso funciona, né? Quando a gente quer escutar, né, o que vai acontecer com a economia, quer chamar os economistas para conversar, se você puxar na sua cabeça, que você é muito jovem, não dá para puxar tanto, mas assim, quando você pega uma análise, por exemplo, 40 anos atrás, você ia perguntar para quem o que era economia? Para os grandes empresários no Brasil. Você ia conversar com Antônio Hermílio de Moraes, você ia conversar com quem emprega, com quem gera emprego e renda. Só que este patamar do chamado capitalismo industrial, ele já transmutou. Nós estamos há muito tempo já no chamado capitalismo financeiro. Então, quem que você escuta para dizer o que é a economia, o que vai acontecer a economia, ou se está indo tudo bem na economia? Nomes. O economista de um banco, o economista do fundo de asset, o economista do mercado financeiro. Então, essa é uma movimentação importante para a gente entender, porque para o mercado financeiro, o capitalismo financeiro é o dinheiro pelo dinheiro. Não existe ninguém está preocupado, o capitalismo financeiro como um todo, ele não está preocupado se você aumentou o desemprego, se você diminuiu o desemprego, ele vai precificar tudo. Então, uma relação completamente precificada e mercantilizada. Então, esse é outro ponto. Existe um grupinho de WhatsApp? Não.
as decisões são monolíticas, não, é um grupo só, não. Mas o mercado financeiro no Brasil é extremamente concentrado. É outro ponto. E um outro ponto importante é que nós temos uma moeda que ela sofre muitos ataques especulativos, porque a gente tem ferramentas de derivativos, nós temos várias ferramentas que propiciam isso. E quanto mais mercado financeiro comandando, menor controle de capital vai ter. Você quer ver uma coisa simples? Se eu disser aqui, nós deveríamos ter controle de saída de capitais no Brasil. Vai todo mundo ter um chilique, um ataque histérico aqui. Comunista! Só vão faltar xingar isso. O que é isso que eu estou querendo dizer? Foi o mês passado. Nós não temos nenhum tipo mais de controle. E, recentemente, nós abrimos mais ainda o mercado de câmbio para arbitragem, para especulação. Então, quando você me pergunta, Carlos, isso pode acontecer de novo? Sim, pode. Então, nós vamos ter 220. Não, para o mercado financeiro não falta. Existe. Para o mercado financeiro, quanto menos, melhor. Ah, sim, porque claro. Qual que é? Mas o certo seria ter mais regulação. Ideia? O capital precisa ser livre. O liberalismo. Se eu não deixar o capital livre, depois é difícil de voltar. E aí a mídia, ela trabalha como que os investidores estão indo embora. Qual? Não teve saída de dólares. Tivemos saída de dólares, realmente. E uma grande parte foi, sabe por quê? Lucratividade das empresas multinacionais, porque o Brasil está 2 anos crescendo 3%. Então, nós precisamos tomar cuidado com a forma que isso chega. Mas isso está dominado de uma maneira tão profunda nas pessoas, que elas acham mesmo que não tem que ter controle de capital, que a taxa de juros tem que subir. Então, você repete o que a gente chama de discurso Faria Lima para qualquer pessoa, mesmo que não entenda nada de mercado. Ela repete, porque é isso que ela vê na televisão o tempo todo. O efeito manada. Sim, nós precisamos de regulação no mercado financeiro. Porque é uma frase bem simples. Não existe livre mercado. O mais forte bate no mais fraco. Por isso que você precisa de uma estrutura reguladora. Seja ela uma agência reguladora que iniciou... primeiro país a ter agência reguladora, os Estados Unidos. Entendeu? Então, são construções muito importantes. Se você não tiver controle de capitais de nenhum tipo, é dali para cima do que aconteceu agora. Então, vai acontecer? Vai. E quanto menos regulação tiver, mais o risco você tem até o processo democrático. Porque você abala um governo inteiro, seja ele qual for. Então, por mais que se diga se o governo gosta ou não gosta de Lula ou do que for, a gente sabe que o neoliberalismo, ele é o quê? Pró-abertura de mercado, ele é pró-privatizações. Então, esse é o mote. Se você tiver um mote contrário, ele também vai agir contra. Agora, a regulação é importantíssima, é fundamental. Agora, a chance disso acontecer é mínima. Janete, você falou aí, combate à inflação no Brasil. Eu só me lembro do remédio da taxa de juros. Né? Sempre inflação ameaça subir, aí sobe a taxa de juros. Qual que é a alternativa? Taxa de juros. Taxa de juros, como eu falei, ela funciona até um certo ponto. Passou de um certo ponto, ela fica ineficaz. E por que ela chega a um nível tão alto no Brasil em relação a outros países? Por 2 motivos. Porque não importa o estoque da dívida, mas a tendência da dívida. Na hora que você vê que a dívida está aumentando de forma contínua, recorrente, todos os meses, e você não sabe se nós vamos ter condição de pagar, cada vez você tem que pagar mais juro para o credor aceitar o risco. Claro. Tá? Em segundo lugar, porque se a política fiscal, que é a outra ferramenta que o economista tem para segurar a inflação e equilibrar as contas públicas, não está sendo usada, então você tem que usar mais da política monetária. Dar uma hipertrofia da política monetária. Porque a política fiscal é nula.
Você não controla gasto, gasta quanto quer, tem que usar juro alto para segurar a inflação.